A gente vive há mais de 3 anos no motorhome pela Europa, mas decidimos largar tudo para morar no meio das montanhas italianas, num lugar que mais parece a Suíça, mas é muito mais barato e quase ninguém conhece. Então no vídeo de hoje a gente vai te mostrar essa casa dos sonhos e tudo que tem de tão especial nesse lugar que fez a gente abandonar o motorhome e parar por aqui. Olha pra cá, meu Deus. Olha a altura disso, vai até o céu mesmo, olha lá. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui no nosso motorhome, que é a nossa casinha há 3 anos, e aqui no norte da Itália, para ser mais específica. Hoje a gente tem algumas aventuras e uma delas é deixar a nossa casinha, mas é só temporariamente, tá, gente? Seguinte, estamos numa região de montanhas, a coisa mais linda, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse lugar. Então a gente tá aqui meio terminando de organizar a casa pra gente explorar a cidade de Aosta, que é simplesmente uma das cidades mais lindas que ninguém fala sobre. E aí, Bruno, vem aqui, já tomamos nosso cafezinho? Venham ver o quintal desse dia. O que aconteceu? Tá fechado por fora. Ai, peraí, gente. Oiê! Bom, o Bruno teve que ir por fora, porque, só pra vocês entenderem, a nossa fechadura... Explica aí, Bruno, esse sistema que eu não consigo explicar. Ué, não, tem a fechadura normal do motorhome, a gente tem uma tranca de segurança, que é essa aqui. E ontem a gente não usou essa porta, a gente, por um motivo que essa porta estava muito perto de uma parede, então a gente não conseguia abrir. Então a gente entrou pelo motorista e nunca liberou essa aqui, mas enfim. Enfim, agora estamos aqui. Gente, olha esse lugar. Eu fico muito doida com essas montanhas. Olha lá, Bruno, mostra aí. Olha que absurdo. Isso aqui é um parque das criancinhas, mas essa é a vista das crianças enquanto estão no escorregador lá. Enfim, então é o seguinte, estamos aqui nessa região. Hoje a gente vai conhecer a cidade de Aosta, que é a maior cidade aqui desse lugar. E depois, queridos, vamos para uma casa das montanhas. Então bora terminar de arrumar a casa aqui. Vou tomar um banho, né, dar um jeito nessa cara. E aí a gente segue então pro nosso dia. Então pronto, tomei um banho, né, pra dar uma revigorada, começar o dia. Aí só pra vocês entenderem, se vocês chegaram agora aqui no canal, tem vídeo aqui do tudo completo do motorhome se vocês quiserem ver. Mas essa parte aqui é a nossa sala, no caso. Eu tô com a metade dela desmontada, porque a gente usa em 3 opções. Ao invés de dormir lá em cima, mostra muito rápido, que é o quarto da bagunça, a gente chama assim, porque lá o teto é muito baixinho, né? Então a gente prefere montar aqui todos os dias e dormir aqui no meio, do que de fato ir lá pra cima. Então a gente tem os 3 formatos. Esse daqui que tá agora é o formato meio preguiça, que é quando a gente desfaz só metade da cama. Então eu fico deitada aqui, porque eu trabalho muito mais no celular ou no iPad, eu fico aqui. E o Bruno fica sentadinho aqui. Ou então fica na cama, né, quando a gente tá dormindo. E aí a terceira forma é deixar a sala, que é quando a gente faz o nosso espaço ficar muito maior. Então, basicamente, é isso aqui que eu tô fazendo enquanto eu falo com vocês. Vou montando as almofadas assim, ó. Tadã! Não está totalmente arrumada, mas dá pra ter uma ideia de quanto espaço a gente ganha quando a gente tá nesse layout aqui. Então vou terminar só de dar uma arrumadinha nas coisas. A gente vai dirigir mais perto do centro, porque a gente tá tipo uma meia hora andando e a gente tá com preguiça. Dá uma voltinha por lá e depois já é hora de conhecer as montanhas. E não importa se a cidade é pequena ou grande, se tiver um centrinho, a gente sofre pra parar o motorhome. Então a gente tava tipo uma meia hora pra tentar estacionar. Nossa, cara, é muito difícil. Só pra vocês entenderem, a Itália, ela tem umas particularidades. E uma delas é a questão de como você pode estacionar e aonde. Como tem muito esse centrinho histórico, sabe a parte velha da cidade? Existem umas placas que são de acesso limitado, zona limitada, uma coisa assim, que só entra quem é morador. E eles têm câmeras. Então não é tipo assim, a polícia te viu e aí você vai levar uma multa. Não. Se você passa dentro de uma zona dessa, automaticamente você já ganha uma multa na sua conta. Aí eles têm as vagas azuis, que são pagas, e as vagas brancas, que é as vagas, né, que a gente pode parar de graça. Mas você acha que ia ter vaga de graça? Claro que não. Centro da cidade? Jamais. Horário de dia útil? Nunca. Enfim. Mas enfim, chegamos aqui em Aosta e vou contar pra vocês agora as curiosidades desse lugar, porque a gente tá na Itália e praticamente não tá. Fica comigo, vem cá. Então só pra vocês entenderem, a cidade de Aosta é a capital dessa região, que inclusive é a menor região da Itália, tanto em espaço quanto em população. E aí existem várias curiosidades sobre essa região, porque como a gente está muito pertinho da França e da Suíça, tudo que a gente olhar aqui, eu vou começar a procurar as coisas que eu coloco para vocês verem.
a gente encontra todas as informações das placas em francês e italiano, por conta dessa influência de lá. Em 1948, a Itália estava dando uma olhada para ver como é que ia ajeitar toda a Itália, porque aquele período meio pós-guerra, aquela bagunça que ficou a Europa, e aqui tinha muita influência francesa. Então eles fizeram um bem bolado para falar assim, ó, vocês são mais ou menos autônomos, então eles têm uma própria prefeitura, um próprio presidente, tudo nessa área. Então, seja lá o que é aprovado pelo governo italiano, eles passam por uma segunda votação aqui para ver se eles vão acatar essa lei ou não. Eles têm esse tipo de independência, porque se não fosse por isso, eles iam acabar se rebelando, ou senão a França ia vir para cá, ia ou perder, de fato, iam perder a parte cultural, né? Exatamente. Então, para eles foi muito melhor fazer esse bem bolado, e é mais ou menos parecido com o que aconteceu lá na Dolomitas, que a gente contou num outro vídeo. E assim, a Aosta, a gente até estava, né, conversando com outros amigos que a gente encontrou aqui no meio do caminho da nossa jornada pela Itália, e a gente falava, a gente vai visitar uma amiga em Aosta. Todo mundo ficava assim, nossa, Aosta, por quê? Aosta ninguém sabia nem o que era, ninguém conhecia, ninguém vinha, né, Bruno? Aí o governo resolveu investir bastante em turismo, então eles divulgaram bastante, gostaram bastante. Aqui um ótimo lugar para se esquiar. Mas chega no verão, tem outras coisas para fazer, então eles investiram muito. E agora está sendo muito famoso nessa região, dos franceses, suíços e dos italianos. Então tem muito turista. Dessa região especificamente. Então, tipo assim, diferente das Dolomitas, que vai gente de todo mundo, que é a região de montanha do lado nordeste, aqui ainda só quem conhece são os italianos, os suíços e os franceses. Então a maioria que você vai ouvir aqui é essa galera do lado de cá. E essa ruazinha principal é cheia de lojinha. Muita coisa de montanhismo, né? Por conta do pessoal que faz os hikings, né? As trilhas e tal. E esqui. É chique. A nossa amiga estava contando, vocês vão ver ela daqui a pouco, ela tá lá na casa da montanha. Ela estava contando que todo mundo nasce aqui esquiando. Um dos empregos, inclusive... De inverno é ser professor de esqui. Você ganha muito dinheiro. Você ganha muita grana e é um trabalho temporário, então você faz uma grana assim por alguns meses pra frente, é bom pra todo mundo. E olha que loucura, né? A gente tá aqui, ó, andando, igreja, né? Itália, essas coisas. Aí que é rua, não sei o quê. Aí do nada, ali no fundo. Gente, é muita loucura. Porque a gente tá literalmente uma cidade cercada pelas montanhas mais incríveis da Europa, na real. É muita doideira isso aqui. É montanha pra todos os lados. A gente tá num vale e essa região aqui são vários vales, um do lado do outro, dividido por montanhas. Esse é um dos vales com maior área larga, então tem muito mais cidades. Os outros são um pouco mais estreitos, porém tem outras belezas. Então é uma sequência de um monte de vales. Sequência assim, de coisa bonita. Cercado por montanhas bizarras. Olha só isso aqui, gente. E como se não bastasse, vocês estão vendo esses muros meio inteiro, meio quebrado? Isso daqui nada mais é do que as muralhas originais do tempo romano. Ou seja, aqui é considerada a Roma dos Alpes, porque os romanos vieram para cá em 25 a.C., dominaram essa região aqui, e aí tem muita coisa da época que ainda está preservada. Inclusive, fora de Roma é a cidade que tem mais muros e coisas da época romana preservada lá. Esse muro aí, quantos anos tem? Isso é 25 a.C., Bruno? 2050. Então é isso, a gente só deu essa passada aqui em Aosta porque era a capital, né? Então uma cidade muito gracinha, ótima para fazer de base, inclusive para quem gosta de esquiar e fazer esse rolê nos vales, né? Então com certeza tem mais opção de acomodação, um pouco mais barato, né? Ainda mais do barato que que as nas Dolomitas. vilas. Ah, sim, com certeza. Bom, mas enfim, agora é a hora de ir para as montanhas. Vamos lá. E assim, como eu falei, o mais legal dessa região é que é uma região de montanha onde a gente está meio Itália, meio Suíça,
meio França. Então agora a gente vai subir pro alto da montanha, na casa da montanha da nossa amiga, tá? Porque é a primeira vez que eu vou numa casa de montanha. E, cara, quanto tempo que a gente tá subindo já, Brunão? Pelo menos uns 40 minutos sem parar. Oba, Botei a Ducão. segunda, botei as primeiras sem querer. Mas, cara, a gente já tá subindo, só subindo mesmo, desde o pé da montanha tem uma meia hora. E só vai ficando mais bonito, a gente tá na altura daqueles picos lá longe, ó. Mas olha a vista disso aqui, cara, é muito absurdo, tá vendo? Gente, como eu falei, essa amiga que a gente conheceu, ela é do Caminho de Santiago, então ela vai botar a gente pra andar, obviamente. Falou que tem uma trilha pra gente fazer. Faltam 28 minutos pra chegar, mas Só são subida. só, Olha. só um zigue-zague. Caraca. Ô, Bruno, vai ter que parar esse carro, não tem como não. Olha isso, velho. Paramos aqui, a vista é um absurdo. O Duga, coitado, cheiro de embreagem queimado, bichinho subindo. Olha Mas, isso, gente do céu. Não, porque é o que eu falo pro Bruno. Eu sou uma pessoa super de praia, amo o mar. Mas, cara, a montanha, ela bate diferente, porque é muito diferente de tudo que a gente vê geralmente. Olha, Bruno, você tá colado aqui. Olha que absurdo. Olha isso, cara. Gente do céu. Você acha que tá fácil, tá difícil pro Duquinha subir? Olha esse cara. O que é isso, Bruno? É tipo um esqui De verão. Esqui de verão, exatamente. Então ele vai descer no... Caraca, e muita gente de bicicleta aqui. Agora não tá passando ninguém, mas, véi, o Duquinha, ele é um jovem senhor, pra quem não sabe, né? 98, o menino já tá na estrada há algum tempo. E eu vejo o povo subindo de bicicleta, eu fico assim, cara, eu não conseguiria por 2 minutos. Quanto tempo a gente já tá subindo? Tipo, mais de hora? É, a gente tá só subindo montanha, agora começou a descer que a gente tá chegando num vale, mas a gente tá nesse sobe e desce de montanha já tem 40 minutos. Ou seja, os caras de bike, pelo menos 2 horas. 2 horas, Não. pelo menos. Batatinha da perna no jeito, né? Nossa, trincada. As vaquinhas, Olha lá, a Milka, gente. Cara, olha essa casa. Mentira isso aqui. Gente, ele quis ser o diferentão, Nossa, né? Eu mas não tem- sei se eu mas tem gostei dinheiro. ainda. Eu não mas tem sei se eu dinheiro, gostei. tem dinheiro. Sei lá, ele quis ser diferentão, né? É, mas ó, tem uns. Eu prefiro um negocinho mais de madeira, um negocinho mais tradicional. Olha os amigos, todo mundo do mesmo jeito, ele vem Não, dizer, eu quero ser o tenho diferentão. dinheiro, eu vou pagar um arquiteto que usa drogas e vou fazer aquilo ali. A Itália, na verdade, é muito famosa pela região das Dolomitas, que é a região que todo mundo conhece das montanhas e tal, que é a Suíça italiana. Mas aí, essa região que a gente tá, além dela ser a menor da Itália, quase ninguém conhece. Aí eu tava perguntando pra nossa amiga, né? Ah, mas eu posso comparar então as Dolomitas e a Aosta? Ela, não. Porque se você fala isso, o pessoal fica ofendido. Porque as Dolomitas, eles acham que é muito turístico, muito chiquetoso. E a Aosta, apesar de também é só gente com dinheiro pra cá, é uma região mais local, até porque eu mesma nunca nem tinha ouvido falar dessa região e olha que a gente já rodou aqui na Itália. E eu nunca vim aqui, né? Então assim, falta 6 minutos e a casa dela com certeza é o mais perto da região mais bonita. Olha, gente, o que é isso aqui? Meu Deus! E como tá meio primavera, meio verão, tá tudo com florzinha, tudo... O clima ótimo, tá calor. A Tem ponta da fio de montanha de neve é só o charme, não tá frio. Chegamos na casa da montanha, então Duquinha está ali. Gente, olha, não parece que eu colei ele aqui? Fala sério. Enfim, paramos aqui. E agora vocês não estão preparados, porque é a minha primeira vez numa casa de montanha. E é assim, essas de filme mesmo. Brunão, vamos comigo. Ó, então essa é a casa da montanha. Gente, olha isso. Tadinho aqui, ó, ele tá tentando roubar nossa comida, tem que ficar de olho nele. E ali é um hotel, lenhas, pra quando ficar frio, você tem que estar preparado pra tudo. Olha Aqui isso. é a cozinha, Silvia, nossa amiga. Tchau, Silvia, nossa amiga maravilhosa. Olha essa cozinha de boneca. Gente, tudo de madeira. Olha,
Ai, Bruno. Ó, aí aqui é a sala, tem um estoque ali, mas vamos lá pros quartos que é mó brisa isso aqui, cara. Tem... Attenzione lá testo. Ó, Gente, é um filme isso aqui. e uma curiosidade aqui é que isso aqui nunca fica 100% calor, é sempre meio frio. Então, ó, então aqui é tipo uma segunda sala. Olha isso. E aqui começa, isso aqui tem acesso à varanda. Olha a vista chata desse povo, gente. Acordei. Ai, hoje, nossa, olha como minha vida é. Olha aquela montanha, ela falou que nunca deixa de ter neve ali. Meu. Nunca vi isso na minha vida, mas enfim. Vai. Ó. Aqui tem um dos quartos, que tem um banheirinho e tal. Vamos explicar assim da luz aqui. Não. Um banheirinho. É toda completinha a casa. E parece uma casa de boneca, tudo pequenininho, olha lá, ó. Esse aqui é o quartinho e tal. São vários quartinhos individuais. E, gente, eu achei muito gracinha, porque apesar de ninguém morar aqui, só pra vocês entenderem o babado, né? Casa da família e da montanha. E aí eles compraram essa casa e reformaram no ano passado. Então não faz muito tempo que eles colocaram tudo. Mas olha que graça que eles pensaram em todos os detalhes da decoração. Gente, filme completo. E tem mais um andar, que é onde ficam o restante dos quartos. Você vê aqui. Parece uma casa de boneca, sério. Aí, ó, todos os quartos são mini quartos, mas tipo assim, cabe... Quantas pessoas será que cabe aqui? Eu acho que pra dormir umas 10 pessoas, se for pensar. Olha, apertando cabe 1000, né? Mas tem, não, ó... se fosse no Brasil, aquelas casas de praia, sabe? 2, 3... Sabe quando você aluga aquelas casas de praia no Brasil? Aqui os brasileiros colocariam umas 50 pessoas pra dormir aqui, não colocariam não? Ó, tem 4 camas, mas só que, ó, esse aqui é mais cama, o sofá lá de baixo abre, já cabe mais 2. Sim, aqui vai ser o nosso quartinho. Ai, gente, socorro. Falei pro Bruno que ele tem que começar a construir a nossa casa de montanha logo. E aí aqui é mais um sofá-cama, né? Então isso daqui abre e dá pra dormir aqui também. Olha isso. Gente, aquele baú. Eu tô muito num filme. E aqui, ó. Todo lugar que você olha, a vista tá bonita. Até na janelinha do quarto, olha lá. É muito gracinha, gente. E aí agora, ela tá preparando o almoço pra gente. Então a gente vai comer com aquela vista lá, né? Sem graça que vocês viram, até parece. E depois a gente vai começar a andar aqui pela região também. Gente, eu tô muito apaixonada nisso aqui, tá bom? Olha lá, o nosso almocinho, que coisa mais linda que a Silvia fez. Então é... Como que é o nome que eu acabei de falar? Abobrinho, ovinho. Esse aqui é focaccia, que é um pãozinho daqui. E a vista. Com o Duca ali embaixo. Saímos agora para uma caminhada e aí uma coisa que é muito doida, o clima aqui muda muito rápido, muito rápido. Então a gente aproveitou, terminou de almoçar e já saiu para andar, porque tá vendo, começa a ficar com nuvem. Agora tá incrível, mas vamos tentar pegar aí o resto de dia nos lugares que a gente sabe, fica, meu Deus, será que isso aqui existe mesmo? Enfim, vamos. Essas montanhas aqui são super famosas e aquela que tá cobertinha com a nuvem é a Monte Rosa. Aí ela tava explicando que é de rosa mesmo, mas é porque quando bate a luz do... Como é o nome desse, gente? A luz do pôr do sol, ela fica rosinha, então deram o nome de rosa. E aqui, ó, a gente tava observando os telhados ali, ó, também que são feitos de pedras. Todas as casinhas têm esse telhadinho de pedra. Você vai pra lá, você vê um monte também, ó. Essa pedra eles chamam de lousa. A pedra, né? No plural é lousa. Então telhadinho de lousa, super chique, super tradicional daqui. É tipo ter mármore em casa, sabe? Então se você tem uma casa com esse telhado, é um telhado que eles criaram, porque essa região aqui sobe neve. How many meters, like, the neve? 2? Tá, é tipo assim, sobe mais... Tipo, sobe pelo menos isso aqui de neve nessa região. Então acumula muito nos telhados também. E aí essa construção é super antiga e tradicional dessa região em específico, então não acumula neve ali em cima. Ó, então a caminhada tá sendo daquele jeito, morro acima.
Galera morrendo, tá chorando. Eu tava falando, quando a gente tava fazendo o caminho de Santiago, a gente andava 20 km por dia e era pouco. O dia que era 20, a gente falava, nossa, não é nada. Andei 10 minutos. Nem Aqui, 10 minutos, 3 minutos. A gente tá subindo aqui. Não trouxe água, velho? Ah, é, graças a Deus. Nossa. Gente, tô muito sedentário, preciso começar a voltar. E assim, Itália, né? Aqui é pasta, hambúrguer, vinho, chocolate todo dia. Pizza. Pizza. Bom, depois a gente perder o fôlego, né? Que eu falei, nossa senhora. Ou a barriguinha. É, tá, vamos pensar pelo lado positivo. Cara, eu falo pra vocês que é um filme, né? Aí tem aqui, ó, tipo uma... Como que eu não disse? Tipo... Escorregador. É, parquinho. Gira, não sei o quê, aquele escorregador gigante ali. A gente vai tomar a melhor água do mundo. Fica essa colherzinha aqui, a gente pega da colherzinha. E a fonte é literalmente aqui, isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Nasce debaixo da igreja, então... Vai, Bruno, vai. Gente, que tudo, vai. Nasce ali, ó. Olha lá. Deixa eu ver. Ai, nossa, não pode cair. Ó. E aí? Caralho. É boa mesmo? É pura, geladinha. Nossa, loucura isso mesmo. A gente tava aqui conversando sobre o que o caminho mudou na nossa vida, né? Aí a maior brisa de todas, nossa, eu fui uma pessoa paciente, eu fiz não sei o quê. Mas o pulo do gato foi o quê, Bruno? 30 dias da minha vida, 33, fazendo uma específica coisa. Sem falhar. Sem falhar, todos os dias. Todos os dias eu acordava às 5 da manhã, caminhava uma média de 20 quilômetros. Sem falhar nenhum dia. Nenhum dia, não existia sábado, não existia domingo, nada na minha vida fez isso, nem banho. Nem banho. Essa é a maior meta de consistência. Sabe quando você faz um negócio assim? Eu acho que essa foi a maior lição. Porque nem, sei lá, um skincare, igual o Bruno falou. O Bruno não toma nem banho 30 dias seguidos, falando, né? Não é o mesmo horário. Gente, olha a vista disso daqui. Porque no vídeo não dá pra ter noção, né? Mas olha aqui, com essas vilazinhas ali embaixo. Olha que absurdo. Do nada! Temos um túnel! A Silvia falou que você tava mó esperando chegar e não chegava. Era uma surpresa. Lá, ela falou que vai ter uns 3 desses, então... Galera, muitos anos atrás. 120 metros a gente vai contar aqui, ó. Nossa, alguém com uma picareta e... Nossa, se ferrou isso. Que isso? Olha! Vai, Brunão. Muito aventureiros. Muito legal. A luz no fim do túnel. Às vezes é tudo que a gente precisa, não sabe? Não é? Oba! Aí a gente acha que não dá pra melhorar, já viu de tudo, do nada. Isso tá do derretido da neve ou de fato uma aventura? É de gelo? It's from snow? Yeah. Olha isso. Olha a altura. Olha pra cá. Meu Deus. Olha a altura disso, vai até o céu mesmo, olha lá. Gente. Muito lindo. A missão agora é voltar. Foram 2 horas, amor? Deu 1h50 é muito. 2 horas. Então, mais 2 horas voltando.
Então esse percurso aqui foi mais chato, que a gente começou a descer. Mas depois que chega uma certa parte, já dá uma usina elétrica pequenininha, é mais descido, então vai ser mais tranquilo. Agora pra subir tá puxado. E vamos precisar de uma cerveja no restaurante, né? Ai, gente, tô muito feliz e muito honrada, assim, sabe? Eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de conhecer muita gente legal viajando e vivendo as experiências que a gente vive. E, cara, vim pra uma região aqui totalmente, assim, ninguém fala sobre esse lugar. Uma pessoa que nasceu aqui, cara, ela tá tratando a gente, assim, com carinho, com cuidado, sabe? De querer fazer tudo, de querer mostrar as coisas. Ai, eu fico muito feliz. Gente, olha isso aqui. Cara, sem dúvidas, a melhor parte do que a gente faz há tanto tempo, né? São 3 anos só na estrada, só morando no motorhome. Eu acho que é isso, de conhecer as pessoas, de viver as experiências, de ser... E claro, de se permitir, né? Eu acho que isso também vem muito do que a gente acredita que funciona, né? Que é tipo conhecer gente e aprender outras línguas e se jogar e ser cara de pau. Cara, isso faz toda a diferença. Chegamos ao final da jornada, aquela mesma vista, assim, que não dá nem pra descrever. Aí a Thaís resolveu sentar ali no banquinho lá. Mini banco. Bruno, olha lá. Que isso? A própria Milka. Gente, olha isso. Se liga, isso aqui é aonde? Ali, ó. Essa casa aqui Ah, é aquela ali. olha isso no inverno. Olha a altura de neve aqui no telhado. Caraca. Voltamos para nossa casinha temporária, então, depois da nossa tour. E Brunão já tá aqui, ó, no jeito. O que vai rolar hoje, Bruno? Fazer Conta. pudim. Gente, Hoje pudim. tem forno, então isso é raridade. Ah, A gente é. vai aproveitar. Um detalhe, né, no nosso motorhome, essa é uma das coisas que a gente sente falta. Apesar de, tipo assim, a gente se vira muito bem sem, mas, tipo, se tivesse, ia ser incrível. Então, toda vez que a gente encontra um amigo que tenha uma casa de tijolos, Aí a gente faz pão de sempre queijo, faz. Faz pudim, faz coisas de pizza, qualquer coisa. E assim, ela é italiana do norte da Itália, ela não viajou muito, ou seja, nunca provou um pudim. Eu vou filmar a reação dela, porque eu estou curiosa. Porque eu botei uma pressão, eu adoro fazer isso. Eu chego, o Bruno morre de medo, ele fica puto comigo, que eu chego e falo assim, você vai comer a melhor coisa e tal. E sempre é, mas fica aquela pressão, né? A pessoa já fica com aquela expectativa. O Bruno fica assim, Thaís, você não pode fazer isso comigo, porque se der errado, o que eu faço, né? Enfim, ai gente, fala sério. Eu não combino com... Olha aqui, eu combino com esse lugar. Bruno, você combina com isso. Olha lá. Você na lareira, aqui ó, deixa eu pegar os gravetos pra lareira. Ai, gente, que sonho. E agora, a comida típica de Aosta. Como se diz? Polenta? Concha. Concha. Yes, because it has cheese. Okay, so it's polenta and cheese. Polenta and cheese. Yes. Olha. And butter. Ah, e manteiga. Olha isso daqui. Vocês estão doidos, gente. Prova aí, Brunão. Vamos lá. Muito quente. Muito quente. Yeah. Muito bom, muito bom. É a nossa polenta, com muito queijo. Maravilhoso. Olha. E o quê? Meu Deus! Ah, Que isso, é muita comida. Gente, yay. o povo não brinca com a comida aqui. Olha isso aqui. Is this sausage? Yes. Oh, então é tipo uma linguicinha. When you eat the concha, you always eat with this... Usually with spezzatino, which is this one. Oh my god! Gente, Wait. eu achei que eram 3 desses. Aí eu falei, não, é muita coisa realmente. Mas agora que eu entendi. Então come a concha, que é a polenta com queijo.
com essa salsicha. E aí ainda tem uma terceira parte. A gente tá aqui, ó, atravessando um espetáculo. Essa daqui é a combinação perfeita da comida favorita dela. It is from Aosta. Yes. Aí, I mean, all the mountain regions. toda essa região aqui das montanhas. Ai, estou curiosa. Eu vou fazer uma mistura de um pouco de tudo. Então peguei aqui o molinho com... como se chama? Spezzatino. Speziatino. Com a polenta, com a linguicinha. Nossa, é muito gostoso. E tipo assim, ela tava explicando que como aqui a região é muito fria, a comida ela é feita por um tempo frio. Então aqui, gente, é tipo quando a gente come uma sopinha no Brasil, sabe? Que dá um abraço. Gente, que experiência. Grazie mille. Nossa, é muito bom, muito bom. Vai, ó, a cremosidade. Vai, Bruno. Nossa. Allora. Bruno. This is very. This is very good. This is very good. Gente, não estamos valendo mais nada. Nossa, já tô assim, acabado. A gente esqueceu de filmar, estamos sem força, mas até grapa, que é tipo a cachaça deles aqui, a gente tomou. Então assim, né? Vamos pôr na Agora já cara era. que aguenta alguma coisa. Olha que amor. Gente. Ai, gente, eu vou dormir dentro de um filme, amanhã a gente conversa. Bom dia, mais um dia montanhoso por aqui, olha só. Olha meu look, me emprestaram essa jaqueta à prova de vento. Bom, a gente está aqui em Champolliok, que é a cidade mais famosa desse vale, né? Porque são vários mini vales e esse daqui é a mais famosa. Então ela é mais turística, tem mais Mais hotel, cara, tem mais mais tudo. gente turistando. Sim, então vamos dar uma volta aqui com as nossas Vamos amigas. descobrir, talvez a gente pegue até como é que chama o carrinho que sobe a montanha? Bondinha, sei lá. Então, talvez a gente pegue até um bondinho e vá lá no pico da montanha pra ver Vamos de ver. quando é que é. Se liga, a gente vai subir realmente no bondinho. É tudo automático, não tem uma Pra pessoa. comprar era aquele caixa eletrônico. Aí aqui a gente tá com cada um negocinho, não tem uma alma. Oh, que loucura, eu não tava esperando isso. É mó rápido. É mó rápido. Que isso? É muito rápido. As dadinhas lá embaixo. Não entra um vento aqui. Ó o carrinho, a máquina. Chegamos em Gräsny. Aqui é uma vila acima de Champolliok, mas só que nessa região tem muita influência alemã. Então eles têm uma língua própria, chama Titsi. E aqui a maioria das placas é italiano, alemão e Titsi. Até a cultura deles é muito parecida com o alemão, mas como eles estão aqui há muito tempo, eles criaram uma cultura própria. E aqui nesse vale, onde você pode enxergar, a galera esquia. Então a gente subiu com aquele bondinho. Então aqui virou um negócio de esqui. E essas máquinas, tá vendo uns postes, uns negócios de ferro? Os nossos amigos estavam explicando que é para fabricar neve. Quando não tem neve, vamos supor que você tá aqui, todo mundo vem para esquiar, mas um dia não nevou, então a neve vai baixando, porque todo mundo esquiando, vento, clima. Então eles jogam neve artificial que eles fabricam e vem umas outras máquinas, tipo uns tratores, e espalham para ficar bonzão para esquiar. Porque cada dia sem neve, a galera não esquia e eles perdem dinheiro. Então é muito prático o investimento para isso. Então, cara, olha só, tem um poste para todo lado para eles fabricar neve, ó. Onde você vê um postinho, essas máquinas. Bacana. Aqui na região eles têm um queijo. Fontina? Chama fontina. Aí a vaca precisa comer essa florzinha aqui. Mentira. Uma porcentagem da alimentação dela tem que ser um pouco dessa florzinha para ela dar o leite numa química certa para ter a fontina. Então se ela não comer essa florzinha, não é uma fontina.
Então eles precisam preservar e eles até restringem você ficar pegando ou tal, porque a vaca precisa dessa florzinha. Ó, essa casa aqui, por exemplo, ela tem uma estrutura muito interessante, que é essa parte de paixa de pedra, aí tem esse gap e em cima é a casa, pra rato não conseguir escalar e entrar lá. Olha que estrutura interessante. Aí o povo aproveita e põe lenha aqui, tá vendo, pra armazenar? Ó, esse daqui é um banheiro. E aí elas estavam explicando pra gente que era super comum ter esses banheiros do lado de fora. Mas aí eu fico pensando, gente, imagina naquele frio, nesse frio, né, que agora tá verão. Imagina, que loucura. Gente... Isso aqui é extraordinário. A gente tá mal começando. É lindo assim no verão. No inverno deve ser muito frio, mas não deve ser de motorhome não dá. seria uma boa ideia. Não, mas vem passar 4 dias numa cabaninha aqui e voltar. Você tá doido. Nossa, gente, imagina que sonho. isso é pra você, ó. É tudo floridinho, ó. Aquela casinha ali, ó. Montanha, mó brisa. Não, gente, olha isso aqui. Para com isso. Essa daqui já é uma outra vila. Aí se liga, né? Essa vista absurda com essa casinha. Aí aqui outra. E o cara simplesmente construiu. Cara, como se fosse uma varandinha fechada, tá? Então ali tem uma mesinha e tal. O pessoal come ali dentro. E é simplesmente aqui, ó. A vista. Que coisa chata. Nós passamos o resto da tarde, depois dos passeios, caídos no sofá. E eu decidi que eu preciso realmente de uma casa na montanha, gente. É, assim, uma prioridade máxima na minha vida. Olha como combino com o ambiente. Mas aí você não vai se mexer, aí a gente tá ferrado do mesmo jeito. Não? Não é bem assim. Não é bem assim, eu vou até o banheiro e volto. Gente, não, mas é muito bom, é muito silencioso, não tem ninguém, você fica só, sabe? Ouvindo a natureza. Não. Nós temos a nossa casinha e vamos voltar pra ela? Vamos voltar agora. É aqui que encerra, onde vivem os homens dos meninos. Isso aqui é mochetta? Mochetta. Que é uma... is a part of the prosciutto. No, this is cow. Oh, This is cow, yeah. olha lá. And you have to be like very, very... Very thin. Yeah, like this. Aham. You have to be able to see your finger on the other side. Ok. And then it's good. Ah, ok. Não. Nossa, Bruno. É boníssimo. Uhum. Não. Então chegou a hora de nos despedir da Casa da Montanha e voltar para nossa casinha de rodas, que também é muito incrível, tá? Foram dias maravilhosos, sinceramente. Que região absurda. Mas agora o que a galera tem que fazer, né, Bruno? Conta pra gente. É claro que tem que curtir e se inscrever no canal para continuar acompanhando várias aventuras. A maioria delas com o Duca, mas de vez em quando a gente dá aquele robinho, conhece um lugar diferente. Mas, Pega ó, a casa de alguém emprestada, enfim. Mas agora, rumo à França para conhecer outros lugares com a nossa casa e... explorar, cruzar a França inteira. Não fique ligado, ative o sininho para ter certeza que você vai receber as notificações aqui do canal. E é isso. acompanhe aí os próximos episódios e taca a pau nesse carrinho. Tchau, tchau.